Pronto, olá! Hoje vamos falar com a Renata Venceslau, da Conexões Vivas, sobre autenticidade e autocompaixão nas relações. Estamos aguardando aqui a Kemi. Bom dia! Aguardando a Renata para que a gente possa conversar com ela. Oi, Álvaro, que bom que deu para voltar. Então, antes da Renata chegar, só para explicar para vocês, essa live faz parte das lives da Quarentena Positiva, que nós estamos fazendo todos os dias aqui no canal da We Grow. E vocês podem ver as lives anteriores, a maioria delas, no canal do YouTube da We Grow também. Deixa eu convidar a Renata aqui. Ela chegou. Bom dia! Bom dia, hein? Tudo. O que aconteceu? Você estava no perfil errado? Você viu que tecnologia não é a minha área. Eu não estava. Estava esperando em casa, eu aparecer na tua frente, assim. Não, eu sigo, mas para mim não estava aparecendo ali que estava ao vivo. Sei lá. Tava, eu entrei de novo, porque eu fiquei muito tempo aqui sozinha, daí depois a gente manda lá para o YouTube e as lives ficam chatas de ver. Bom, então aqui hoje com o mesmo tema, então para quem não conhece a Renata Venceslau, ela é do Conexões Vivas, ela é facilitadora, né, em processos de comunicação, Círculo da Paz. Ela é minha parceira num projeto que nós temos que é o Degusta, que vai acontecer agora, o Degusta Festival do Despertar, de 29 de abril, semana que vem. E ela trouxe esse tema, a gente conversou já lá no Degusta, né, sobre esse tema, e eu achei super interessante de convidar a Renata para falar sobre isso aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente vem falando aí, nessas nossas lives. Então, Rê, complemente, faça a tua apresentação aí. O tema, né, eu falei no início, mas para quem não estava, é fortalecendo as relações com autenticidade e autocompaixão. E aí, pode tocar, Rê. Tá. Eu não sei se você tá. Agora deu uma travadinha. Oi, Tá me ouvindo bem? agora tô. Porque para mim tá travada aqui. Quem está assistindo, tá travado alguma coisa? Ih, caramba, peraí. Deixa eu só, antes de começar a falar, até por autenticidade, deixa eu só me arrumar aqui um lugar melhor, porque ele tá, para mim você fica com um círculo e travando na hora que você fala. E aí eu me desconecto. Se Enfim, você tá boa a imagem, o som, Fer, ou tá travando? Não entendi. Tá bom? Então a pergunta é: está boa a imagem e som? Tá travando. Qual imagem está travando? A minha ou a da Rê? Agora, agora tá bom, será? vamos ver. A minha conexão tá boa aqui até, não sei por que tá travando. Agora Agora me... melhor. Então vamos tocando, qualquer coisa vocês avisam. Então, Rê, primeiro, né, eu já apresentei e tal, mas não te agradeci de estar Ah, aqui comigo, de ter aceito o convite. tá. Então, Para mim é sempre bom estar com você, adoro as nossas conversas e essa vai ser mais uma. Enfim, eu estava falando, esse tema sempre me chamou muita atenção. Quando eu era mais nova, eu tinha uma autenticidade
mais descuidada, assim, e eu até às vezes confundia com aquele sincericídio, assim, né? Às vezes eu só estava a fim de que o outro engolisse a minha verdade, então eu era autêntica, tal. Hoje, até a gente conversando no Degusta aquele dia, conseguimos enxergar mais uma autenticidade ainda, né? Tem a autenticidade no sentido da palavra, que vem de veracidade, vem de legitimidade, e para mim, significa autenticidade, significa expressar o que está vivo dentro de mim para o outro. É como um presente, assim, né? Às vezes, aqui, principalmente América do Sul, a gente tem um receio do que o outro vai pensar se eu falar o que eu realmente estou sentindo ou, né, estou precisando. Lá na América do Norte, Europa, eles já são muito mais autênticos, eu acho. Às vezes soa uma grosseria até, porque eles falam o que eles, o que eles realmente pensam. Então, já teve viagem que eu fiz e falei, nossa, que grosso, como é que fala assim? E no fim, ele só estava expressando aquilo que estava vivo dentro dele, mas lá já é uma cultura, então ninguém se espanta lá, né? A gente se espanta porque a gente acha falta de cuidado. Poxa, nem tá pensando em como é que eu vou receber isso. Então, eu preciso diferenciar, assim, o que é uma autenticidade que eu tô querendo expressar o que está vivo dentro de mim, mas não quero que o outro engula com farofa, como se fosse uma verdade absoluta, né? E aí eu já chamo isso de autenticidade com cuidado. Ok, eu estou falando o que está dentro de mim, mas eu também estou aberta a escutar o que está dentro dele. Porque o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, é só o que está dentro de mim. E quem sabe quando eu escutar o que está dentro dele, se construa uma outra coisa. Saia desse lugar de eu acho que é desse jeito, o outro acha que é daquele, para se construir um novo paradigma até, né? Essa é uma autenticidade com cuidado. E aí tem a autenticidade chupa essa manga, que é sem cuidado, e tem a com humor, que a gente estava conversando aquele dia, que quando eu fui fazer a live do Degusta, tem um amigo em comum com a Cíntia, o Paulo Alexandre, e eu achei super engraçado, porque eu mandei o convite para algumas pessoas, tal, e ele foi uma delas, aí ele me manda uma resposta numa gravação de voz, assim, lá era para transformar as relações, né, através da autenticidade com compaixão. E aí ele falou, eu não quero saber de transformar a relação agora. Você vem me mandar convite de live, eu quero que você me convide para conversar sobre cerveja, sobre Canadá, sobre outras coisas. Eu não quero conversar sobre isso hoje. E eu dei muita risada e ainda brinquei com ele, falei, sem problema nenhum, tua orelha vai esquentar só, mas tá tudo bem. Então, conhecendo o Alexandre do jeito que eu conheço, por mais que, né, ele veio com essa autenticidade, chupa essa manga, mas a gente tem essa intimidade para ele poder mostrar o que está vivo dentro dele e sabe que eu não vou ficar chateada, né? Agora, se eu não tivesse essa intimidade, talvez eu ficasse, nossa, né? Então, vou fazer uma live, quase nunca faço. Como é que ele fala isso para mim? Mas eu entendo completamente o Paulo Alexandre, porque, ok, eu já conheço ele. Você acha que essa, não só do humor, né, mas a autenticidade, ela é mais facilmente alcançada quando a gente tem liberdade com as pessoas, vínculo como essa do Alexandre, ou não? Para mim já foi um dia, mas eu só conseguia fazer uma autenticidade com humor com quem eu era mais íntima, ou mesmo com cuidado. E acabava, quando eu falei, né, quando eu era mais nova, que eu trazia de qualquer forma o que estava vivo dentro de mim, eu era tida mesmo como grosseira. Para as pessoas que não me conheciam e não estavam acostumadas também com aquele jeito, né? Poxa, vamos fazer tal coisa? Não, eu não estou com vontade, porque não sei o quê. Pô, não tá com vontade, né? Não é comum falar isso. Você tá querendo fazer amizade. Eu não tô com vontade, eu não vou fazer. Então, eu acho sim que essa com humor, principalmente, porque eu posso falar pouca coisa do que tá vivo dentro de mim, que a outra pessoa já tem um livro. Ela já me conhece mais. Então, aproxima.
Mas hoje eu procuro usar a autenticidade mesmo com quem eu não conheço muito, mas eu vou mais para esse lado, eu tento ir, porque não é sempre que eu consigo, já fiz vários fiascos com o que está vivo. Oi? Não, não, é o lado da amorosidade, né? Sim, Você tá sim, falando. sim. Uhum. Mas também, às vezes, é um desafio para quem a gente tem muita intimidade, em casa mesmo, né? Demonstrar autenticidade em casa, às vezes, vira um furacão, assim. Porque a autenticidade em casa é comum que todos expressem as vontades. A gente está num ambiente seguro, às vezes pensando que o outro tem sim que saber o que está aqui dentro. E geralmente em casa, para mim, não vai com muito cuidado. Mas, pô, já me conhece, já sabe que eu não gosto disso. Por que que tá? Por que que, né? É um treinamento diário, assim. É um treinamento de presença, eu acho. Né? Peraí, deixa eu respirar. Não sou o outro, não deixa. Se eu quero uma conexão verdadeira, se para mim é importante essa pessoa na minha vida, deixa eu dar um tempo para essa relação. Deixa eu pensar no aqui e agora, não ele já me conhece há tanto tempo. Se eu ficar com isso, é muito complicado de eu conseguir um espaço ali de autenticidade. A gente tem. É engraçado, né? Porque as nossas relações, acho que é o nosso maior desafio são as relações mais pessoais, né? Familiares, quem está mais próximo. Porque com o resto é fácil e não é fingimento, né? Mas é que as pessoas não conheceram o nosso histórico, né? Não sabem nada de nós. Então a gente pode se mostrar como a gente vem aprendendo e como a gente. E as relações familiares têm todo um emaranhado de situações e de histórias e emoções, né? E que eu costumo olhar isso até pelo olhar da sistêmica, né? De que você vai construindo padrões e quebrar esses padrões, assim como quebrar um hábito, colocar uma nova coisa na tua vida com um sistema que está funcionando dessa forma há muitos anos, é mais difícil, né? Até porque quando a gente, eu já falei isso aqui, mas quando a gente muda, você interfere no campo do outro, né? Não fica tudo igual. Então tem a resistência, tem tudo isso. Então o grande desafio mesmo, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, que é confinado com as nossas famílias, é esse, né? Como que eu posso? Você até depois eu quero que você conte, se você puder contar aquela história da você contou do teu marido e tal, mas como é que eu posso melhorar a minha relação aqui dentro de casa? Porque a gente não vai sair daqui, né? E eu acho que é um momento para a gente aprender a ser melhor. E aí eu te convido a contar a tua história aí que aconteceu. Eu não sei se foi durante a quarentena, mas eu acho que é um bom exemplo aí para você trazer, né? Isso, foi sim. Isso, e em casa tem as questões dos rótulos também, né? Eu sou Uhum. mãe, eu sou esposa, eu sou. Isso é um peso gigantesco. E quando eu penso em autenticidade, eu penso que somos todos humanos, assim. Esquece rótulo, esquece que eu sou mãe e por isso eu vou falar isso. Não, vamos para um outro lugar. Mas com o meu marido aconteceu assim na quarentena agora. No começo foi muito complicado lá em casa. Meu marido, ele viaja muito, ele há muitos anos, eu nem lembro qual foi a última data que ele tenha ficado tanto tempo em casa, assim, porque ele vem mais aos finais de semana. Às vezes tem semana que ele passa aqui, mas ele viaja bastante. E aí, quarentena, todo mundo trancafiado em casa. A gente tem ali um já algo estabelecido comigo e com os meus filhos, mas teve que mudar porque não tem aula, então já foi algo diferente ali entre as crianças. E aí o Rogério junto, que está acostumada a não estar em casa. A gente ficou quase maluco nos primeiros dias. Dispensei lá minha diarista e falei, puxa, não tem como ela vir agora, vamos continuar pagando para ela ficar em casa, porque senão o corona pode aparecer aqui ou para ela ou para a gente. E com isso, atividade doméstica também, né? Ela ia 2 vezes na semana lá em casa, não foi, então vamos embora correr atrás de arrumar a casa e tudo isso. E meu marido, muitas reuniões e tal. E no começo até tava, falei, ok, é facinho de fazer isso aqui. Foi a primeira semana que eu achei isso. Na segunda semana eu já comecei a ficar estressada
e vi que não tinha muita colaboração dos filhos também. Eu falei, nossa, tá difícil isso aqui. Peguei os filhos, dei falei, né, dentro da comunicação não violenta, o que eu estava precisando, o que eu estava sentindo com aquela semana que já havia passado, tal. E eu tive a colaboração deles mais ou menos. E a gente começou a fazer uma faxina pesadona, tal. Só que ainda não tá. Eu estava num dia também que não estava muito bem, estava irritada. E as coisas foram saindo do meu controle, que eu nem tenho, né? Do controle que eu achava que eu tivesse. E começou a sair, eu comecei a ficar estressada com os filhos, tal. E eu sei que no final do dia eu estava esgotada, mas eu não estava esgotada fisicamente. Foi fisicamente também, porque a gente fez um dia inteiro de faxina, e eu faxina junto com o trabalho. Então, tinha horas que eu tinha que sair para uma reunião, voltar para a faxina e tal. Para mim está sendo complicado também mesclar essas duas coisas. E aí eu olhava meu marido, porra, será que está em reunião ainda? Bom, deve estar, né? Porque senão ele ia estar aqui pensando em ajudar e tal. E ele passou o dia todo no quarto. No final do dia, eu olhei para os filhos, eles com uma carinha assim de, puxa, que dia ruim, né? A mãe não se conectou com a gente. Foi mais ou menos isso que eu pensei que eles tivessem vivo dentro deles. E tem uma pizza que eu faço que eu sou apaixonada e as crianças adoram, o Rogério também. Aí eu falei, quer saber, eu vou terminar esse dia com outra vibe, com outra energia. Vou fazer uma pizza. E aí, na hora que eu comecei já a ir para a cozinha fazer a pizza, os filhos, pizza tal. Eu falei, ok, vamos terminar o dia assim. Quando eu fui pegar farinha, não tinha farinha para fazer a massa. Aí eu falei, não é possível, que meu marido tá o dia inteiro no quarto, né? Fui lá, bati, falei, Rô, você pode ir lá no mercado comprar farinha? Ah, tá, já vou. Aí pensei, trabalhando ele não tá, então, porque ele já vai. Aí desci, esperei 5 minutos, eu com a mão ali na massa e sem farinha. Aí eu gritei lá de baixo, Rogério, você vai lá no mercado? Eu falei que já vou. E aí eu esperei mais uns 5 minutinhos. E aí subi com todo o meu monstro que já estava sendo criado dentro de mim, arrepiada. E abri a porta do quarto e, assim, naquele momento eu não fui nada autêntica, porque eu não falei o que estava vivo dentro de mim. Na hora que eu vi que ele estava jogando um joguinho de celular, eu olhei e falei assim, eu vou no mercado. Tipo, capa da Mulher Maravilha, não estava aguentando um gato pelo rabo, tava com a massa ali, eu ia ter que fazer um molho ainda. Já era 7 horas da noite. Aí ele falou, você vai? Que bom. Eu queria matar ele, mas ele nem percebeu. Eu saí de lá, fui primeiro até a padaria, o meu monstro foi crescendo ainda mais, não tinha farinha na padaria, fui até o mercado. Como eu já estava muito irritada, o caixa tinha 2 pessoas na minha frente, assim, e para mim ele estava demorando todo o tempo do mundo, assim. Ele estava em câmera lenta. Eu tinha vontade de pegar o saco de farinha e dar nele. Mas no fim não era porque eu estava daquele jeito. Eu já sempre vou nesse mercado e já conheço até esse caixa e ele trabalha assim sempre. E nem é devagar, estava devagar na minha cabeça. Cheguei em casa, fiz o resto da pizza, mas assim, toda aquela expectativa de ter uma noite agradável, de terminar a noite com uma boa energia, foi para as cucuias. Eu terminei a noite com uma energia pior ainda do que quando eu terminei a faxina. E aí, quando eu estava conversando disso, falando disso no Degusta, que ele estava na live, e ele falou, eu não fazia ideia do que estava dentro de você. Eu não fazia ideia que você estava nervosa desse jeito. Então, eu fiquei pensando, né? Acabou minha noite aquele dia, eu falei, por que eu não falei para ele só o que eu tinha passado durante o dia, as ocorrências com as crianças e o porquê que eu estava querendo fazer aquela pizza? E para mim era importante que ele fosse ao mercado, porque eu estava muito cansada. Se eu falasse aquilo que estava dentro de mim, até podia ser que viesse outra proposta, sabe? Vamos pedir uma pizza, você está cansada, quem sabe a gente faz a tua pizza semana que vem. Eu também não estou afim de ir no mercado. Eu até poderia aceitar isso. Agora, eu fui criando um monstro dentro de mim tão grande que eu não consegui olhar para isso e fiquei naquela de eu vou mostrar que eu consigo. Aí chegou no final da noite e falei, por que eu fiz isso? Eu estou muito mais cansada, estou frustrada porque a noite foi horrível. E tudo porque eu não expressei aquilo que estava vivo dentro de mim, né? Eu não fui autêntica.
Ele só fez ideia do que aconteceu no dia que eu contei lá na live. Então, essa história me marca muito, assim como é importante ser autêntico. E a gente comentou, né, quando você contou essa história, da. Bom, você ali teve a necessidade de mostrar que se bastava e que, né, eu dou conta, mas sempre querendo uma reação do outro, né? Quando a gente faz isso. Na verdade, a gente quer que o outro, não, imagine que é isso, você tá, né? A gente já fica criando historinha bem que podia ser assim, né? Outra coisa é você querer que o outro fique com pena. Eu até trouxe algum exemplo aqui de casa, né? Que às vezes daí sai batendo o pé e sai, nossa, mas eu tô sobrecarregado, ou você começa a ficar de mau humor, mas tudo para sinalizar, né? Às vezes é uma manipulaçãozinha que você está fazendo, né? E é isso que a gente quer despertar no outro alguma coisa, né? Em vez de olhar para nós, e eu acho que até na live da Arlete Zagonel, na sexta-feira, nós falamos muito, e da do Cleiton também, né? Sobre a informação, né? Que é o que você está trazendo agora de você, em vez de ficar criando possibilidades na tua cabeça, né, ou querendo punir o outro, ou machucar, ou que ele sinta pena, informe, né, como você está falando, diga o que você está sentindo, sugira alguma coisa, ou peça para o outro, né, ou como que você pode me ajudar a fazer isso. É tão mais fácil, né? Mas a gente fica com o nosso orgulho ali ferido e não quer mostrar isso, né? Então, essa autenticidade com amorosidade, nem sempre, pelo que eu entendo, é você ser queridinho com o outro, simpatiquinho, né? Mas você ter cuidado da forma como você vai comunicar, não chegar. Você podia muito bem ter falado para ele o que você estava sentindo, mas de uma forma agressiva, né? Ah, você fica jogando aí o dia inteiro, eu estou sobrecarregada, eu estou cheia de coisa para fazer, você não me ajuda, né? Que é o que acontece normalmente, né? Você já joga para o outro, assim, a responsabilidade. E outra, a gente tem que pensar também, não é o tema da live, mas eu gosto sempre de trazer da importância da autorresponsabilidade, porque você que criou esse cenário, não foi o outro. Isso. Você que fazer a pizza, você que quis deixar o maridinho lá até aquela hora, você que pediu em cima da hora. E aí, quando a gente traz também isso para nós, né? Não, peraí, eu criei isso, então eu vou. Os outros não têm muitas vezes nem ideia, né, do que a gente está passando, de como foi teu dia de manhã até a noite. E aí tá todo mundo, ok, né? Eu vejo muito aqui as crianças, assim, às vezes eu estouro, e aí eles me olham achando que eu tô, a mãe está louca, a mãe sabe TPM, daí eu fico mais brava ainda, não é TPM. Mas é isso, eles não estão dentro da minha cabeça, eles não estão vendo aquela situação como eu, sentindo, e eu preciso colocar isso, né? De uma forma amorosa, que é o que você está trazendo, né? Sim, a falta de Pessoal, é horrível, porque, né, você trabalha no escuro. Ele sim. falou, nossa, não fazia ideia que vocês estavam trabalhando desde cedo, que eu tive um monte de reunião aqui, fiquei no quarto e tal. E é isso, né, de trazer clareza. E eu acho que uma coisa que conecta muito com a autenticidade é a minha vulnerabilidade também, né? Se Uhum. eu consigo comunicar, às vezes as pessoas entendem vulnerabilidade como fraqueza. E aí é um campo minado, assim, porque eu não chego na minha vulnerabilidade, o outro vai me achar fraca. Mas nesse dia mesmo, né? Se eu chego e falo, puxa, hoje eu trabalhei mais do que eu acho que eu deveria até, porque eu tô muito cansada e a gente não teve uma boa conexão e tal. Eu tô chegando na minha vulnerabilidade. É, Uhum. Outro dia, quando a minha filha foi a mais velha, foi fazer um intercâmbio menina e voltou mulher, assim. E eu não consegui acompanhar essa mudança, porque ela foi com 16, voltou com 17, assim, ela era super caseira e não ia para festa nunca. Até eu tinha uma preocupação com isso, porque as amigas chamavam para festa, ela nunca ia. Ela gosta de música, vivia tocando em casa e tal. E aí chegou do Canadá, que ela tinha ido para lá, outra mulher. Apareceu assim, outra aluna.
Eu falei, meu Deus do céu, né? Que mulher é essa que está na minha frente? E a primeira semana que ela voltou, ela fez uma festa para receber os amigos e tá ok, oh, que legal, né? Ela vai conectar com os amigos antes dela ir embora, tal. É, no segundo final de semana, ela alugou o salão e aí falou: ah, mãe, vou fazer aqui um negocinho, tudo bem? Fazer as pessoas vão trazer as coisas, tal. Tudo bem eu alugar o salão? Tudo bem, filha. Vamos só combinar um horário. Ah, tá, pode ser 5 horas da manhã. Aí eu levei um. Falei, não, não pode ser 5 horas da manhã. Por que 5 horas da manhã? Você vai começar a festa 7 horas da noite e terminar 5 horas da manhã, tipo rave, né? Não, não, não tá tudo bem. E aí ela queria uma resposta lógica e racional minha. O porquê não? Mãe, a gente está dentro do condomínio, então não tem o perigo, né? Se você quiser descer, você vai descer e a gente vai estar aqui, não sei o quê. E aí chegou um momento que eu falei, gente, eu nem consigo dar essa resposta lógica. Mas eu consigo dar a resposta da minha vulnerabilidade. Aí eu falei para ela, filha, quando você saiu daqui, você era uma menina. E você não saía. Você, né? A tua irmã mais nova saía mais que você. E agora você chegou um mulherão e eu não estou conseguindo acompanhar. Então não pode ser às 5 horas da manhã, porque eu cheguei no meu limite. E eu quero, por favor, te fazer um pedido. Que as coisas vão acontecendo gradualmente. Né? Um dia você não sai, outro dia você quer amanhecer numa festa. E eu não estou conseguindo, como mãe, conceber isso. Você me ajuda? E aí ela se conectou comigo. Até então, quando ela queria a resposta lógica e eu não conseguia dar, não, mas por isso. E aí ficava argumentando. Naquele momento que eu falei que estava muito vivo dentro de mim, que era uma limitação minha e que eu ia precisar de tempo para conhecer essa aluna nova que chegou, a gente conseguiu se acalmar e ela falou assim: olha, por mais que eu não concorde, agora eu entendo. Então eu vou terminar. Daí a gente combinou lá um horário, 1 hora da manhã. Uhum. Mas é isso, às vezes eu não tenho. Porque foge de certo e errado, né? Foge de, o certo é terminar a festa 1 hora. Não tem isso. E aí eu tenho que buscar dentro de mim o porquê que eu tô falando isso para ela. A minha verdade. Não é porque é perigoso, não é porque o salão não deixa, o condomínio não deixa, nada disso. É porque eu não estava conseguindo enxergar essa aluna que chegou dessa forma. E eu ia precisar dessa ajuda dela. Mas você sabe que você está falando uma coisa aí até que eu não pensei na nossa outra live lá, que quando você lida com essa coisa de certo, a gente se prende muito nessa coisa de certo e errado, e a gente se perde muito nisso, né? Eu sou constantemente desafiada pelo meu filho nessas questões de me diga por quê? Não, mas eu não entendi por quê. E daí eu começo a buscar também, que nem você, e eu fico perdida. Não sei por quê, porque eu aprendi, né? E às vezes eu não consigo acessar esse sentimento que você conseguiu acessar, né? Precisa de um olhar muito atento, precisa parar mesmo, respirar. Peraí, deixa eu entender por que realmente, porque eu muitas vezes me perco. E principalmente quando a gente tem assim algumas crenças ou algumas normas muito enraizadas em nós, né? Uhum. Do por que não pode sair e voltar a tal hora, né? Como você falou, por que não pode comer no sofá um lanche? Porque, sabe? Ah, Uhum. porque suja o sofá, tá, mas depois eu limpo. E aí vai, sabe? E aí Uhum. vai. Quando você vê, já esgotou, como você falou, né? Os seus argumentos e aí você não entende. Então, eu acho que isso é super importante da gente entender. E aí vem, né, Rê? Tem tudo a ver com valores também que você quer colocar dentro da tua casa, independente do valor dos valores que você aprendeu com a tua família de origem, ou, né? As coisas mudam e você, para criar um ritmo legal em casa, aquilo tem que estar confortável para você, né? Isso, E isso. aí você define esses valores, define como eu quero agir dentro da minha casa, aí você consegue talvez se conectar com isso para poder dar uma resposta, né? Agora, enquanto eu fico com valores que não são meus ou presos a certo e errado, que eu achei muito legal isso que você falou, aí eu realmente não, se eu for buscar a fundo, talvez não faça mais sentido isso, né? É aquela história da
Como que é? Tem a ver com panela, mas agora me fugiu de alguma coisa que faziam com panela e que eu não sei se você sabe dessa história. E daí você vai do quê? Do frango? Acho que é. E daí você aprendeu com a avó, porque a avó fazia, porque a avó não sei o quê. Só que não tinha mais sentido nenhum fazer aquilo agora, né? E qual É, que é esse ponto aí, se você lembra? a filha pergunta para a mãe, ah, mãe, mas por que que você assa o frango sem as coxas, né? A coxa mais gostosa do frango e tal. Não, porque é assim que faz o frango, né? Assim que fica gostoso. Tua avó já fazia, tua bisa também, né? Todo mundo fazia desse jeito, tal. E aí a menina achou esquisito, falou, puxa, mas como assim a avó fazia? Será que eu vou ter que fazer o frango assim, né? Não entendo porque não coloca o frango inteiro. Eles falam ou o frango ou o peixe, que aí cortava um pedaço do peixe. E aí a menina foi atrás da história, chegou lá na bisavó dela e perguntou, mas por que que você faz o frango, né? Não, na verdade, na época lá que eu cozinhava, só cabia o frango desse jeito. Eu tinha que cortar porque não cabia ele inteiro. Então, a gente não assava ele inteiro porque não cabia ele inteiro. Mas hoje, com um forno desse tamanho, dá para colocar inteiro. Então, a gente vai seguindo o padrão e às vezes não se pergunta por quê, né? Por que que eu Uhum. continuo seguindo esse padrão? Outro dia, lá em casa, eu tive um estalo, assim, meus pais nunca que deixaram o namorado, nem meu e nem da minha irmã, dormir em casa. E aí, agora, minha filha namorando e tal, com a quarentena, ela veio pedir. Só que eu já havia conversado com ela antes da quarentena, que um dia ele estava até tarde ali, perguntou se podia ficar, eu falei que não. E também, mas sem pensar, né? Não, porque é o que me veio, de padrão estabelecido já, tal. E aí agora na quarentena ela veio e me perguntou, mãe, por que que o Cauê não pode dormir aqui em casa? Aí eu comecei, aí eu fiz a pergunta para mim, por que que ele não pode? E fui para ela e falei assim, filha, eu vou te falar o que eu acho importante, mas a gente pode voltar a conversar agora sobre isso, né? Eu tenho aqui para mim que se os namorados de vocês, tanto do teu, quanto da Marina, quanto do Léo, quando ele tiver, se começarem a dormir aqui em casa, eu tenho para mim que para que eu vou buscar uma casa para mim? Se já está tudo aqui dentro e se meu namorado pode. É como se fosse uma extensão e vai ficar aqui a vida toda. E É. foi um estalo quando eu saí quando eu saí da casa dos meus pais e fui para o apartamento para morar com o seu pai. E eu gostaria que vocês tivessem esse incentivo de buscar um lugar para vocês. Agora você está com quase 18 anos, que seja com os seus combinados, com o que é importante para você. Porque enquanto você estiver aqui, por mais que a gente converse sobre as coisas para tentar trazer um equilíbrio, ainda as regras são nossas, minha e do teu pai, né? Então, para mim, é importante que você tenha uma motivação para, a partir do momento que eu quero algo mais sério, para encontrar um lugar para você e para o Cauê. É isso que me vem à cabeça. E outra coisa que eu vou trazer para você é a privacidade. Eu, né, à noite, às vezes eu vou buscar uma água de calcinha e sutiã, assim. E para mim é uma quebra da privacidade quando eu não consigo trazer isso. Aí ela falou, tá, então isso para você é muito importante, a privacidade e a minha motivação de. Eu falei, Luna, é importante, mas nesse momento de quarentena, eu vou te falar que nada é mais importante do que ter vocês bem. Então eu consigo chegar nesse lugar do Cauê, claro, não vai dormir no seu quarto, mas vai dormir lá no quarto do Léo com ele. E eu consigo chegar nisso, né? Algo que estava para mim tão fechado, de não vai fazer, porque foi assim na minha vida. Hoje eu consigo fazer diferente, né? A motivação vai continuar porque ele vai dormir com seu irmão. E a privacidade eu consigo dar conta disso, porque para mim, se eu colocar num nivelamento assim do que é mais importante, uma graduação do que é mais importante hoje, ainda é o bem-estar de todos, assim, né? E eu vejo que quando o Cauê vem, você fica super radiante e até sai do quarto, e, né? Então
eu acho que é importante que eu ceda nesse sentido, assim, que faz sentido para mim. Então, eu começo a me fazer perguntas. Não é, não pode dormir porque namorado não dorme na casa, porque o meu também não dormia. Da onde que vem? Por que que vem? Não, Sim. eu me pergunto, né? Por que, Renata? Dá para você flexibilizar? Tá tudo bem flexibilizar? E aí eu penso, eu olhando hoje, que ele dorme lá em casa de vez em quando, o quanto foi importante flexibilizar isso. Eu me conecto muito mais com a minha filha e ela consegue entender as minhas limitações como mãe também. E isso que você trouxe, assim, me fez pensar também da importância da gente pensar antes de dizer o não, né, Rê? Porque na hora o impulso é sempre o não, porque você tá com aquilo construído, né, dentro da tua cabeça, e é uma crença tua e é o automático que você faz, né? E quando você coloca no automático, aí você não tem o cuidado que precisa na relação. Então, tanto com os filhos quanto com o marido, né? Então, mãe, posso fazer não sei o quê. Se desse pra gente toda hora respirar, pensar, falar assim, espera um pouco, né? Deixa eu pensar, né? Para minha filha, eu tenho que tomar cuidado até como deixa eu pensar, porque para ela, eu deixo pensar é sim. E quando eu vou falar para ela que não, assim, com calma, ela diz assim, mas você disse que ia pensar. Eu falei, então, pensei, não dá, né? Então, mas esse cuidado, nossa, isso é tão importante, né? Porque senão a gente cai no descrédito, né? De falar não, e daí, não, pensando bem, sim, mas tudo bem também fazer isso, né? Tudo bem se você pensou melhor, que você diga a verdade, que faça sentido para todo mundo, e tá ótimo, né? E aí, pensando nisso, eu vou trazer o nosso segundo tema aqui da live, que é a autocompaixão. Como que a gente pode conectar aí essa autenticidade, autocompaixão nas nossas relações? A autocompaixão, para mim, vem muito do intra, assim, né? Do que eu saio do certo e errado e me conecto com carinho comigo, assim, com cuidado. Tudo bem eu não ter esse padrão de pensamento. Eu consigo me acolher, mesmo não tendo um padrão. Outro dia, um exemplo que me vem assim, eu estou deixando os cabelos brancos já tem mais de um ano. E aí eu fui no cabeleireiro e não é o primeiro que me fala isso, então isso, né, essa situação às vezes me traz uma irritação, assim, sento e, vamos, pelo amor de Deus, vamos pintar esses brancos. E aí eu sentei, o cabeleireiro já falou isso para mim, não, a cabeleireira já falou, vamos pintar esses brancos. E aí eu falei, não, eu vim só para fazer uma hidratação, porque o branco, ele, né, ele às vezes precisa de um cuidado, porque ele é mais grosso, tá? Não, pelo amor de Deus, olha a tua idade. Que é isso? Imagina, meu marido não ia nem me aceitar assim em casa, ela falou para mim. E aí, nesse momento, eu tava querendo jogar os cachorros em cima dela. Porque eu falei, caraca, tô sentada aqui para pedir uma hidratação, mas ela tá em outro lugar, né? E como é que eu me acolho dentro disso também? Como é que eu trabalho fora desse padrão? Porque o padrão era realmente eu pintar o cabelo e eu tenho 44 anos e virar loira ou virar morena, né? Aí eu falei, caramba, você gosta desse branco? Porque a partir do momento que eu comecei a olhar no espelho e ver o branco, eu falei, nossa, eu gosto desse branco. Para mim tá legal, né? Não é algo que eu tô fazendo contra a minha vontade. É muito importante para eu cuidar desses cabelos brancos. Mas ela não tá nesse meu lugar. E é normal, porque ela é cabeleireira. Ela pinta cabelo o dia inteiro. E aí eu chego para ela e falo, para mim, conecta muito a autenticidade com compaixão quando eu escuto o outro antes de falar o que está vivo dentro de mim. Eu tenho, às vezes, essa estratégia, assim. Na hora que eu vi que a gente ia partir ali para um lugar nebuloso, eu falei para ela, falei, nossa, para você é bem importante, então, ficar com os cabelos tingidos, né? Ela tinha uma idade parecida com a minha. Porque você se sente mais jovem quando pinta o cabelo e também é importante por conta do teu marido. Eu tô escutando isso, né?
que a opinião dele sobre os cabelos brancos importa muito para você. Aí ela me olhou assim, eu falei, então, para mim, eu depois de um processo, eu comecei a gostar muito dos meus cabelos brancos. Hoje, cada fio que eu olho, eu me sinto muito autêntica, né? Não tô falando que você tem que se sentir assim, mas estou falando que é como eu me sinto. Então, eu me sinto muito bem quando eu olho no espelho e, pô, olha esses cabelos brancos, o que que eu já vivi para chegar até aqui. E eu não me sinto uma idosinha, assim, de bengalinha. Eu me sinto alguém que está feliz comigo mesma. E para mim é importante isso, né? Quanto ao meu marido, tá ok, assim, porque eu acho que ele nem ousaria falar alguma coisa me conhecendo do jeito que ele conhece. Mas ele tá comigo até hoje, então já tem um tempo que eu tô com cabelo branco, eu acho que ele não vai fugir por isso. Até porque nem cabelo ele tem mais também. Ele é careca. E eu tô com ele, mesmo com ele carequinha, e eu acho ele lindo careca. Então eu encontro a beleza na careca dele e eu penso que ele também encontra a beleza nos cabelos brancos. Mas para isso eu faço um caminho dentro de mim de uma ligação mesmo do que é importante para mim. E às vezes o que é importante para mim é fora do padrão de todo mundo, fora da norma, né? Nossa, uma pessoa da minha idade era para ter o cabelo tingido. E aí eu começo a introjetar algo que me agride por dentro. E aí eu respiro e falo, não, mas espera aí, você não está dentro da norma, né? Você pode estar fora do padrão e que está tudo bem também. Não precisa ter esse padrão. Eu acho que a compaixão é se reconhecer. Para mim é muito isso, assim, é fazer esse passeio por dentro e se reconhecer ali e me acolher. Olha, você está fora do padrão, mas é assim que você pensa, e é assim que você sente, e é isso que é importante para você. Então tá tudo bem. Uhum. E você falou de compaixão, de autocompaixão, e eu queria trazer aqui do quanto essas verdades que a gente tem, né? Essa coisa que nós trazemos de novo de outros lugares, quanto a gente precisa se limpar assim, um pouco disso para se conhecer, né? E o quanto a gente precisa se cuidar e se olhar, como você falou, para poder cuidar e olhar o outro. Se a gente não consegue se enxergar e se perdoar e se entender, a gente não vai conseguir acessar isso no outro, né? Então, essa conversa que você fez com a cabeleireira, primeiro você ouviu, depois você teve a compaixão com ela, mas você não teria se aquela conversa te afetasse, né? E você começasse a se punir, se sentir mal, e aí talvez você agrediria ela, né? Sim. Então, sim. O caminho de você estar segura consigo mesma e assim, mesmo que você receba uma sei lá, umas palavras, né, que são duras, assim, que foi o que ela te falou, você se conhece o suficiente, você se ama o suficiente, né? Se ama dentro da sua autenticidade para aquilo não te afetar. E se você não está bem e não tem certeza, né? De repente, vou deixar meus cabelos brancos, porque na verdade é um desejo que você tem, mas você ainda não está segura com esse desejo, né? De colocar esse desejo no mundo e ainda não está se cuidando e se olhando, aí você acaba sendo agressiva também, devolvendo, né, para o outro. O quanto é importante, né, Rê, o autoconhecimento, eu acho que para as relações, né? A gente não consegue entender o outro se a gente não se entender, porque toda a reação que a gente tem a ver com a gente, não com o outro, né? Com certeza, tudo tem a ver comigo. O que está me irritando muito no outro, pode ter certeza que está muito vivo dentro de mim, né? Uhum. Então, essa pergunta também se fazer. Nossa, por que isso está me tirando tanto do sério, né? Eu preciso olhar para dentro antes de querer olhar o outro. Para mim é importante, assim. Rê, nós estamos chegando, ainda tem um tempinho, mas eu acho que a gente podia pensar em alguma dica prática de aplicação, assim, e não vamos fazer esse exercício que a gente fez lá no canal do The Grupo, mas eu acho que é legal trazer ele aqui
para mostrar ou para dar uma dica de como que dá para a gente contornar algumas situações, né? Então eu trouxe, vou trazer rapidinho, não vamos fazer o exercício, mas vou trazer rapidinho. Eu trouxe para a Rê um exemplo assim, bem parecido com o dela, assim, que aconteceu aqui em casa, e de eu querer que meus filhos sentissem pena de mim, de eu querer que eles enxergassem que eu precisasse de ajuda, que eu precisava de ajuda e tal. E aí, como que a gente lida com isso, né? E eu acho que o importante é sempre se auto-observar, rever as atitudes, né? Não se culpar, trabalha muito esse cuidado, acolhimento, autocompaixão. Ok, fiz errado, não devia ter feito isso, estava nervosa, mas sempre visitar de novo aquele lugar com uma mente mais tranquila, de observadora, e de ver o que eu poderia ter feito de diferente, assim que a gente vai aprendendo, né? E qual que é a dica aí? Eu quero que daí você traga. O que dá para ser feito de diferente? Bom, o que eu faço, eu gosto de formar imagens sempre, assim, né? Para mim é importante essa formação de imagens. Então, na hora que eu estou naquele lugar que eu preciso tomar uma decisão rápida também, eu preciso conversar, eu preciso expressar aquilo que está vivo dentro de mim, mas a primeira coisa que eu faço numa situação desafiadora é olhar para mim, o que eu estou sentindo nesse momento. E o que eu estou precisando? Essa, para mim, é o primordial. Primeiro, o que aconteceu, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, o que é importante para mim. E aí, quando eu falo de formação de imagem, dá para trabalhar com luz e sombra, mas dentro da comunicação não violenta, a gente trabalha com, lá eles chamam de chacal, eu chamo de lobo e girafa. Então, eu tenho um lobo que reage rápido e que quer falar muito, né? Se eu tivesse com um lobo aqui, eu já ia falar para a mulher lá, para a cabeleireira, cara, só faz uma hidratação no meu cabelo, né? É isso que eu tô te pedindo, não tô pedindo tua opinião sobre meus brancos. Então o lobo ele está sempre pronto para reagir. E a girafa é o animal, é o mamífero que tem maior coração, mamífero terrestre que tem o maior coração dentro da fauna. Então, e com essa imagem da girafa toda coração, eu tento equilibrar o meu lobo com a minha girafa. Então, na hora que eu tô querendo soltar alguma coisa na cabeleireira, eu volto e falo, cara, o que a girafa conseguiria trazer para mim? Ela traz para mim que eu tô irritada, né, com isso que ela trouxe. Tô irritada talvez porque eu nem esteja tão segura assim, não sei, né? Eu começo a me questionar. Nossa, como que eu ficaria loira? Não, mas não é isso. Eu quero branco mesmo. Eu quero branco, é importante para mim autenticidade e coerência. Então, como é que eu comunico? Aí, depois que eu fiz essa visita do lobo e do chacal dentro de mim, do lobo e da girafa dentro de mim, eu comunico ao outro. Falo, puxa, né? Ou eu comunico, na minha estratégia, geralmente eu escuto o outro. O que é importante que está lá dentro que eu não estou vendo, porque eu não tenho a informação. E aí, a mesma pesquisa que eu fiz dentro de mim, eu faço com o outro. Olha, mas por que você está me trazendo isso? O que é importante para você? E aí eu dou o presente dele também trazer essa clareza. Né? É um presente para mim e para ele. A partir daí, eu tenho uma comunicação de agora eu sei o que está vivo dentro dele, ele sabe, ele pode saber, porque eu vou conversar agora com ele o que está vivo dentro de mim, e a gente pode ter um diálogo respeitoso. Então, a dica é, primeiro olha para você, eu formo essa imagem, o lobo, às vezes eu tenho que pegar ele aqui, ó, vem cá, lobo, volta aqui, e vamos conversar com a girafa para ver se é isso mesmo, para ver se eu tenho conhecimento do que está aqui dentro para poder transmitir para ela. E agora eu quero saber dela, o que é importante. Da onde que veio essa fala dela, né? Porque ela não é igual a mim, ela não foi criada como eu fui, ela tem as histórias de vida dela, tem os desafios de vida dela. Da onde que vem isso? E aí eu vou com compaixão mesmo, não é algo para manipular, é algo vivo. Poxa, eu tenho interesse por essa pessoa, porque essa pessoa, eu sou eu através dela, né? Essa conversa está acontecendo, a gente é um só aqui quase. Então, eu quero saber o que está vivo dentro dela. E aí, depois disso, eu construo um novo diálogo até. Pode ser que seja construída uma nova decisão depois disso que eu olho o outro também. Eu não sei se ficou clara essa dica.
Ficou super claro. Eu já comecei a pensar aqui, opa, né? Porque realmente a gente está tendo uma oportunidade de ouro, assim, para rever essas coisas, porque agora está tudo mais calmo, pelo menos para quem está em casa, né? A gente tem tempo, né, de ver, de rever, de, opa, né, o que que eu vou fazer? E fora que eu queria trazer aqui também os relacionamentos, né, eles são um dos elementos, assim, principais para a nossa felicidade, né? Os bons relacionamentos, relacionamentos positivos. E não só familiar, como qualquer relacionamento que você tenha com amigo, tudo, a gente às vezes tem medo de mostrar essa autenticidade, de perder a relação, de perder a pessoa, né? De se afastar, de afastar pessoas de nós. E é pelo contrário, as pessoas acabam criando um vínculo maior. Claro, tem gente que não gosta, se afasta, mas daí você tem que pensar nisso, né? Não, não importa, a pessoa não entendeu, não tem aquela liga, né? Mas as pessoas elas tendem a criar um vínculo maior, porque é um círculo de confiança e de segurança, né? Quando você se mostra autêntico. Porque você também permite o outro de ser autêntico. Você Sim. também desarma o outro, né? Uhum, Eu uhum. confesso que quando eu comecei a conviver com vocês, da CNV, no início, como eu sou muito acelerada, eu aprendi muito, sabe? Até quero fazer essa declaração aqui ao vivo para você, para o Cleiton, para o Leandro. Eu aprendi muito, eu sou muito grata por isso, porque eu sou uma pessoa, por natureza, assim, mais acelerada, mais impulsiva e mais, assim, espontânea, e acabo usando, às vezes, do humor, que às vezes machuca, né? E acabo também falando algumas coisas que machucam sem humor. E eu venho num processo assim de autocura e de cuidado, e uma das coisas que tem me ajudado é o exemplo de vocês, sabe? Eu penso assim, como que o Cleiton faria? Como que a Renata falaria, sabe? E aí Você... eu trago assim, tudo que eu venho aprender. Eu não estudei, estudei muito pouco CNV para trazer para a psicologia positiva, que o Cleiton é um professor do nosso curso e tal, para não ficar por fora, mas eu também aprendo muito pelo exemplo, né? E aí eu tenho percebido assim muitas coisas em mim que poderiam ser diferentes, né? E eu vejo que quanto mais que eu posso, eu sou uma pessoa muito autêntica, mas eu posso dosar essa minha autenticidade, né? E é isso que eu venho trabalhando em mim. Essa dosagem, porque sempre todo mundo fala, nossa, mas você é tão transparente, você é tão verdadeiro, você é tão não sei o quê. Mas eu sabia que faltava uma dosezinha de equilíbrio, né? Para não machucar, para não ferir. E aí eu tenho aprendido com vocês. Então, gratidão. E eu não falei nem direito, viu, Rê? Super feliz de Quem escutar. sabe meu último curso não é a CNV, né? É porque é isso também, né? Eu, quando tive contato com a CNV, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu pensava nisso, no curso, nossa, mas a CNV é uma forma de vida, assim, que você escolhe. E aprenda a cada dia, porque os desafios se apresentam, não é agora, eu sou uma expert em CNV. Não, eu não sou até hoje. O mais louco, quando eu introjeto isso, que eu vou ser sempre uma aprendiz de CNV, e aí eu já me alivio também. Eu não preciso ser né, a mulher da CNV. Mas é algo que eu escolhi que é além do curso, além da leitura, é aplicação mesmo. E em casa é o melhor lugar, né? Porque o laboratório dentro de casa é muito vivo, assim, muito autêntico e é onde eu tenho mais dificuldade de lembrar da CNV em casa, assim. Falo, puxa, não, mas você tem estratégia para isso. Você tem né, algo que dá para fazer que saia desse certo e errado. É muito bonito isso, né, que você faz e de assumir, né? Eu trabalho, eu sou, eu gosto, eu respiro isso, mas o meu maior desafio é em casa e eu também cometo erros, né? A gente está sempre cometendo. E eu acho que na live é uma coisa que eu sempre falo, mas eu nunca tinha visto por esse lado dessa metáfora que a Olivia trouxe na live com o Marcelo,
lá no Degusta, ela trouxe a metáfora ali do coração, né? Do batimento cardíaco. Então, é assim, a gente um dia tá bom, um dia tá mal, um dia tá super evoluído, outro dia você cai de novo, e quando tá a linha reta do coração parada é porque parou, acabou a vida, não tem mais o que viver. Então, a gente está sempre aprendendo, se reinventando, e, e faz parte da vida essa espiral do nosso crescimento, e isso é bonito, né? E assumir que a gente não é perfeito, né? Sim, bem longe da perfeição estamos. Legal, Rê. Então vamos terminar a nossa live. Eu agradeço muito a tua presença, gostei muito. Acho que esse assunto é um assunto que sempre tem que vir para cá, voltar. Todas as lives praticamente nós falamos de relacionamento, então ele veio complementar aí muita coisa que a gente vem falando. Para quem chegou depois ou quem vai assistir depois, essa live vai estar disponível a partir de amanhã no canal da Oi Globo do YouTube. E agradeço muito todo mundo que participou aí. Rê, você é show. Imagina, você adoro. Quero agradecer todo mundo e falar que estou sempre aqui para uma boa conversa com você. É sempre bom. Legal. Quer falar da Atento, Rê, que hoje o Cleiton colocou lá no grupo? Ou não? Talvez eu vou usar da minha autenticidade. Eu acho que talvez eu não traga para cá porque não vai dar tempo. Tá, legal. Eu ando aqui, daqui a pouquinho deve encerrar a live e eu precisaria um pouco mais de tempo para falar da Atento. Tá bom. E eu vou falar rapidinho então do Degusta antes de terminar, que a gente tem 2 minutinhos. Então, eu e a Rê, como eu falei no início da live, nós somos parceiras num projeto chamado Degusta. Degusta é um projeto aí que nasceu voltado para a empresa, então um evento com facilitações, mas focado na experiência. E esse ano a gente teve um grande desafio por causa do Covid, que é fazer esse evento online, mas esse ano ele tem um tema diferente, que é Degusta Festival do Despertar. Então, vai ser dia 29 de abril, vão ser 3 horas de evento, com facilitações, com experiência, com arte, com música. E aí, quem quiser participar, me manda no direct aqui, que eu já envio o formulário de inscrição, é um evento gratuito, com contribuição voluntária, quem quiser ajudar. E a página é degusta.transforma aqui no Instagram, para vocês seguirem e acompanharem, que está tendo lives todos os dias essa semana. E a gente vai informando como vai acontecer por lá, tá bom? Beijo, Rê, beijo todo mundo. Mãe, não falei com você hoje, mas vi que você estava aí acompanhando. Tchau, Fer, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.